Boa noite, meus amigos. 5 jogos foram disputados neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Metade da rodada. E sabe quantos mandantes venceram? Nenhum. Nenhum mandante venceu nos 5 jogos já disputados, metade da rodada. 28 do Campeonato Brasileiro. Houve uma vitória de um visitante e 4 empates. Os resultados de hoje mexeram no G6, houve uma alteração no G6, e não mexeram na zona de rebaixamento. Os ameaçados são os mesmos, os que estão na zona de rebaixamento, cada vez em pior situação, são os mesmos. Às 17 horas, nos jogos mais cedo, Corinthians e Santos 0-0, um jogo na Arena do Corinthians, Itaquera, em que o Santos merecia vencer. O Santos foi melhor, dominou a maior parte da partida, criou as melhores oportunidades, mandou uma bola na trave com o Soteldo. O Marinho obrigou o Cássio a fazer boas defesas, deu um trabalho tremendo à defesa corintiana quando entrou no segundo tempo. O Corinthians, sem inspiração, é um time que não consegue encontrar o seu prumo. O Santos, com isso, fica estacionado, sobe um pontinho na tabela, pode ver o São Paulo se aproximar. A rodada é muito favorável ao São Paulo, porque com o empate do Corinthians, que já fica 4 pontos, já fica mais para trás do São Paulo ainda, se ele vencer o Atlético Mineiro neste domingo, ele põe 4 pontos no Corinthians e encosta 3 no Santos. Ou seja, pode até brigar pelo 3º lugar ali. No mesmo horário, em Fortaleza, Ceará e Vasco fizeram um jogo interessante. Um jogo que o Vasco fez 1-0 logo no começo, um gol muito bonito do Rossi, pegando uma sobra do lado direito da defesa, uma bola cruzada da esquerda, ele pegou de primeira na direita, enviesada, matando o goleiro. O Ceará sofreu para empatar, conseguiu já aos 30 e tantos do segundo tempo, com o Bergson, um lance polêmico, que foi parar no VAR, parecia impedido. O tronco do Bergson estava na frente, mas havia um pé ali, é um lance justo, é difícil afirmar com precisão se foi o gol legal ou não. Mas parece que na origem do lance a bola bateu num braço de um jogador do Ceará. E bola no braço de um jogador no campo de ataque tem de ser marcada. Então, na origem do lance, houve uma irregularidade que causaria a anulação do gol. Não foi o que aconteceu. O Rafael Claus validou o gol do Ceará, que empatou. Poderia ser ultrapassado na tabela pelo Fluminense e pelo Cruzeiro. O Fluminense chegou um pouco mais cedo, com a Chapecoense, virtualmente rebaixada no Maracanã. E a Chapecoense saiu na frente no primeiro tempo com o Everaldo. O Fluminense só conseguiu empatar no segundo tempo com o Marcos Paulo. Perdeu uma chance incrível de passar o Ceará. Está na beira da zona de rebaixamento. Continua uma posição na frente. No mesmo horário, o Bahia sofreu a 2ª derrota consecutiva em casa. Depois de perder de virada para o Ceará na rodada anterior, perdeu por 3-2 para o Internacional. O Internacional que não vinha ganhando, vinha numa campanha muito irregular nas últimas partidas, sem treinador, tudo. Fez 3-2. Com 2 gols do Guerreiro e um do Paredes, o Arthur e o Juninho fizeram os do Bahia. A situação do Roger Machado ficou muito complicada no Bahia nessa situação, porque pode perder 2 jogos em casa, o time que brigava para entrar no G4. Agora nem G6 ele pega. E o Inter entrou. O Inter tirou o Corinthians do 5º colocado, da 5ª posição. O Inter agora é o 5º colocado e não está distante do 4º, que é o São Paulo. Finalmente, no jogo que encerrou a metade da rodada, o Cruzeiro tinha grande chance de ultrapassar de uma pernada o Ceará e o Fluminense. E o Cruzeiro, que é o 17º, primeiro dentro da zona de rebaixamento. Jogava em casa, com apoio da torcida. Não diria que jogou mal, não. Foi um domínio absoluto do Cruzeiro. Atacou o tempo todo, deu 20 finalizações, teve bola na trave, sofreu, penou, imprensou o Fortaleza no seu campo de defesa no reencontro com o Rogério Ceni. Já aos 34 do segundo tempo, a pressão deu resultado. O colombiano Orejuela recebeu uma bola na área e fulminou o Felipe, o goleiro do Fortaleza. 1-0, parecia que o Cruzeiro encontraria a 3ª vitória consecutiva, depois de ter vencido bem o São Paulo em casa e o Corinthians fora. Subiria para o 15º lugar.
Mas 3 minutos depois, o Egídio, com a sua displicência costumeira, deu um passe errado, saindo da defesa, um passe no pé de um jogador do Fortaleza. O Fortaleza se armou pela direita, cruzou a bola na área, a bola pererecou para lá e para cá. E quem fez o gol? Lei do ex. O Wellington Paulista empatou para o Fortaleza. O Abel tentou tudo que podia, foi tirando volante para botar atacante, não sei o quê. Tentou botar o Ezequiel no jogo ainda, mas não deu mais certo não. O Cruzeiro amargou um empate. Ele até não merecia, ele merecia vencer. Mas quem joga com displicência também leva o castigo. O Fortaleza se mantém, foi para 32 pontos, o Cruzeiro permanece, foi para 29, continua na zona de rebaixamento. Perdeu mais uma oportunidade contra um time que briga com ele de escapar do rebaixamento. Assim vai ser difícil, troque técnico, troque não. Um clube em crise e um time que não consegue reagir. É isso aí, meus amigos.